Muito legal, muito legal. Então, bom dia novamente a todos. Um privilégio poder fazer um evento, o primeiro evento de branding realizado pela Brainbox. Um evento que tem como objetivo de começar essa discussão de uma atividade tão importante e muitas vezes tão mal compreendida e até mesmo pouco valorizada. Então, o branding para a gente, como eu disse antes, ele é muito querido, uma atividade que nós temos desempenhado de maneira bastante com uma atuação muito forte nos últimos anos, cada vez com mais projetos de branding sendo conduzidos. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, mesmo durante a pandemia, foram mais de 10 projetos de branding conduzidos pela equipe da Brainbox. Então, isso dá para a gente bastante orgulho, satisfação e um conhecimento, cada vez um conhecimento que vai se construindo. E a gente bateu um estalo, assim, dizendo: será que não seria a hora de a gente promover um evento para ter uma discussão real, para ajudar todas as pessoas do meio, para ajudar as empresas que estão aí no mercado pensando em fazer branding, tentando entender o que o branding faz, tentando procurar entender se é o momento das suas empresas poderem entrar no projeto de branding. Então, hoje, o grande objetivo desse evento é desmistificar algumas coisas, poder dar bastante clareza com essa estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui agora, com os cases que nós apresentaremos logo em seguida, e, por fim, com a palestra do professor Tim Calkins, que vai dar um show com uma explicação de uma maneira muito estruturada, de uma maneira muito organizada de como é o processo de posicionamento de marca, para que ele serve e o ROI que ele alcança. Isso para a gente também é muito importante, é o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento. É fundamental para que todos os projetos de marketing e comunicação tenham resultado. E o branding não é diferente. Muitas vezes, quando perguntam para a gente, tá, mas como que você mensura branding? O branding ele é um conjunto de elementos, é um conjunto de micro sucessos que acontecem dentro da empresa, desde a parte do endomarketing, ou seja, toda a estruturação interna e a mudança, muitas vezes, que existe de atitude na cultura da empresa. Isso já é visto de maneira clara em alguns cases, como a gente vai falar hoje, até o ponto de vista de esse produto chegar no consumidor final, chegar nos seus influenciadores, nos seus especificadores, nos seus usuários, e traga um aumento expressivo em vendas e que converta em vendas de sucesso, seja um bem de serviço, seja um produto, um bem de consumo, um produto no canal Farma, seja um produto no varejo alimentar, enfim, branding pode ser feito para todos os tipos de empresa, de todos os tamanhos de empresa. Isso é muito importante salientar quando a gente fala sobre, mas será que isso só funciona para empresas de grande porte? Será que eu não vou consumir muito recurso e depois eu não vou ter o recurso para fazer as outras atividades? O branding ele tem que ser muito bem pensado para que ele possa ser bem executado, senão ele acaba se perdendo. Então vamos começar hoje aqui. Na minha apresentação eu quero estruturar e mostrar para vocês como que é o processo que a Brainbox entende e a Brainbox executa um projeto de branding. Então vamos começar aqui. Muito bem, gente. Marca, como o professor Tim vai falar bastante hoje, marca é associação. Isso é uma das coisas que vocês precisam gravar e um dos pontos mais importantes de qualquer estratégia de marca e posicionamento. Associação. Devemos criar associações corretas na mente dos nossos consumidores para que ele consiga compreender e entender qual que é a minha narrativa e para que eu estou aqui. Essas associações precisam ser criadas ao longo dos anos, com bastante tempo e bastante desenvolvimento. Não é uma associação criada rápida. É uma associação que precisa gerar também reputação. Então, a associação que cria uma reputação, toda empresa tem uma reputação, boa ou ruim. A gente sempre espera que as reputações sejam boas nas nossas empresas. Reputação é o que se fala, é o que se ouve, é o que se absorve, é o que se retém. E isso gera diferenciação. Então, associações criadas, a reputação que é criada, gerando um elemento de diferenciação. Isso, se for construído de maneira integrada, nós temos o que nós chamamos de branding. Por isso que eu gosto de chamar de branding no gerúndio. E a expressão em inglês é muito feliz, né? Quando não é brand, não é posicionamento de marca, como a gente fala em português, é branding. E o branding, ele só é branding de verdade quando ele é colocado em prática no dia a dia, deixando todas as pontas integradas nas quais as pessoas, os consumidores estão entrando em contato. Então, é fundamental pensar nesses 3 pontos que eu coloquei aqui agora, né?
A associação, a reputação, a diferenciação, todas elas em conjunto vão dar a integração e precisam estar integradas para que a gente tenha sucesso nos nossos projetos. E a integração, ela pode ser de vários, ou seja, eu tenho o slogan, eu tenho o tagline, eu tenho o PDV, eu tenho a minha formação de preço faz parte da minha estratégia de branding. Eu não tenho como, se a minha marca não é forte o suficiente, a minha elasticidade de preço não consegue ser muito grande. Eu tenho um limite pelo que as pessoas pagam em determinadas, nas categorias, nos segmentos de produto. E essa margem, ou seja, esse prisma que vai criar essa diferenciação de um custo maior ou de um custo menor, é o prisma da marca. É a reputação da marca, a história, as associações que são criadas. Isso tudo faz com que meu preço possa ser mais para baixo ou possa ser mais para cima. Então, de fato, o branding ele impacta direto na venda, porque ele mexe na estruturação e na formação de preço, na compreensão de como o consumidor vai colocar isso em prática. Aqui, uma marca que faz um trabalho muito bacana, a Apple. É difícil falar de branding sem falar de Apple, né? Um exemplo muito rápido que eu quero colocar aqui. A Apple promete design power, a Apple promete simplificação, promete disrupção, promete ousadia, e uma vida mais simples, ou seja, praticamente ele fala de uma inclusão digital. Desde que a Apple é Apple, ela fala dessa inclusão digital. Como que eu consigo entrar nos lares das pessoas do mundo inteiro, fazendo com que essas pessoas entendam a tecnologia de uma maneira muito simples. E desde então a Apple promete isso nos seus produtos, promete isso como marca, promete isso na comunicação. Isso daqui é uma comunicação de mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, quando ela se compara com os PCs, né? Ela se compara como uma marca despojada, simples, descolada, né? Em comparação ao PC. Aqui é uma campanha atual do iPhone. Então, essa comparação de simplicidade, simplificação é muito latente, é muito evidente. Então, é o posicionamento da marca que continua se desdobrando para que as associações continuem sendo criadas das maneiras corretas. Quando a Apple foi para o varejo, alguns anos atrás, ela também replicou todo o conceito de inovação, de simplificação nos ambientes de loja. Então, quem conhece os ambientes os PDVs da Apple sabe o quão simples é, o quão fácil é navegar, o quão gostoso é estar lá navegando, não tem ninguém que te enche a paciência. O processo de pagamento, ele foi uma das primeiras empresas que instaurou o processo de pagamento remoto, não precisando de uma fila de caixa, não precisando de toda aquela jornada que não é fluida dentro do PDV. E isso tudo trouxe para um resultado enorme, ou seja, todo o trabalho de posicionamento da Apple traz para ela resultados de vendas que são muito expressivos. Por quê? Porque a Apple sabe, desde o início, o que fazer, o posicionamento, a maneira como ela, a promessa, o propósito, a missão da Apple no que diz respeito à empresa Apple, é tão clara, tão certeira, que tudo isso reverbera no produto, no PDV, na comunicação, em todos os pontos que ela atua. Por isso que é uma das marcas mais valiosas do mundo. Então essa é a construção valorosa, né, da associação, da reputação, da diferenciação e da integração que a gente consegue. E aqui o Acker, né, o Ludger já citou o Acker também é um estudioso que a gente gosta muito de entender. Cada marca ativamente gerenciada necessita de uma identidade, uma visão de como ela deve ser percebida pelo seu público-alvo. Se a identidade for confusa ou ambígua, há pouca chance de acontecer isso. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que deve ter uma imagem clara, ter clareza do que ele está dizendo. Isso precisa ter muita coerência, isso precisa ser repetido à exaustão, para que a médio e longo prazo a gente construa uma marca, e uma marca demora médio e longo prazo para se construir, sem devaneios das equipes de marketing e comunicação que tem uma vontade de ficar mudando de posicionamento e de direção de marca todo ano, como se estivesse trocando de roupa, como se estivesse marcando umas férias diferentes nesse ano. Não pode. Esse é um dos principais crimes, que é a cultura das empresas em não conseguir entender que posicionamento não se mexe, salvo se houver alguma situação que necessite de uma revisão de um posicionamento. A entrada de um novo concorrente no mercado, uma ampliação de atuação geográfica, uma ampliação de escopo, uma fusão entre empresas, uma reputação de marca que foi manchada. Essas são situações muito evidentes para que se faça ou que se refaça um projeto de posicionamento de marca.
Caso não exista, o planejamento deve seguir de maneira regrada. O posicionamento ele tem que ser consistente. Demora-se muito tempo. Então a gente tem que entender, isso é um dos principais pontos que eu gostaria de deixar claro aqui hoje, que essa construção é lenta, gradativa, mas ela dá retorno. Dos cases que apresentaremos hoje, mostraremos exatamente isso. Marcas que estão seguindo à risca as determinações do posicionamento de marca estão tendo resultados expressivos. Tá? Então, o projeto de branding, basicamente, gente, o que faz? Né? Ele estrutura a maneira como a marca deve ser vista e percebida por todos os seus diferentes públicos. E aqui a gente fala um pouco sobre a Brainbox Branding System, que é um processo de trabalho, é um processo, uma visão sistêmica que nós temos do gerenciamento de marca e de transformação de um projeto de branding, que foi já organizado há muitos anos, e a cada ano a gente vem se reinventando, a cada novo projeto de branding que acontece, a gente revisita, a gente revisa, a gente aprimora, a gente melhora, porque, de novo, eu insisto, o branding é no gerúndio. Então, não adianta a gente ter uma fórmula estanque, nós temos uma linha de raciocínio e essa linha vai evoluindo. Então, já são mais aí de 10 anos de trabalhos de branding realizados para empresas locais, para empresas regionais e empresas nacionais. Então, empresas de todos os níveis, empresas que faturam 100 milhões, empresas que faturam 500 milhões, empresas que faturam 5 bilhões. Então, o projeto de branding, ele é viável para todos esses níveis de empresa, desde que exista vontade, compreensão do que é o branding e a cultura de colocar o branding em prática. Então, basicamente, pergunta, Zé, o que precisa para comprar um projeto de branding? Vontade da alta cúpula, não vontade do pessoal de baixo. Então, o cara é um analista de marketing, um executivo de marketing e está tentando convencer o dono, só que o dono não se convence. Aí ele vai tentar encaixar um projeto de branding. Não funciona, não vai dar certo. A empresa não ter cultura para entender o que é o branding também é outro risco, não vai dar certo, vai virar o branding de gaveta que eu chamo. Você termina o projeto e aquele projeto não vai adiantar absolutamente para nada. E o fator de momento, a maturidade que essa empresa está para ela poder desenvolver esse projeto. Então, custos são relativos. Custos são relativos a cada empresa, a cada momento, mas é fundamental ter esses 3 pontos, esses 3 momentos na cabeça para você saber se você está preparado para entrar no projeto de branding. Então, os nossos projetos, o Brainbox Branding System, ele é baseado numa visão de negócio. A gente gosta de falar de negócio, a gente gosta de falar de ROI, a gente quer falar de retorno, a gente quer falar de aumento de venda. Isso que é importante. Branding não é um devaneio gráfico, branding não é tão somente uma mudança de marca. Tem muita gente que confunde e vem até a gente e pergunta, Zé, preciso trocar minha marca, renovar minha marca, preciso fazer um projeto de branding. Você só precisa renovar a sua marca. Por que você precisa renovar a sua marca? O que está acontecendo? Por que ela envelheceu? Só o trabalho de renovação de marca é branding? Eu preciso dar um tapa na minha loja. Minha loja está meio envelhecida. Muitas vezes falam assim, eu preciso de um trabalho de branding de loja. É branding de loja que a gente chama? É um projeto de branding? Trocar o nome da minha empresa. A minha empresa está com problema no nome, então você faz a troca do nome aí para mim? É um projeto de branding? Então, e a minha resposta é sim e não. Ao mesmo tempo que fazem parte de uma estrutura de branding, do branding, né, relativas à atividade do branding, elas não somente como uma atividade única e específica podem ser consideradas como um projeto de branding. O projeto de branding, ele faz uma amarração do início ao fim, principalmente, como a gente vai ver a seguir, entendendo quem é o público-alvo. E a nossa metodologia de procurar entender isso daqui vem da Kellogg School of Management. Por isso que nós chamamos hoje o professor Tim Calkins, que é da Kellogg School, coautor do livro Kellogg on Branding, para falar com vocês um pouquinho sobre essa construção. E aqui são 3 etapas de um projeto de branding feito na Brainbox, são 3 grandes etapas. O Brand Mapping, a parte de imersão, é a parte onde nós vamos nos aprofundar nos dados, a parte de diagnóstico e posicionamento e a parte de discurso da marca, ou seja, como depois que toda a estratégia foi desenvolvida, como que essa estratégia ganha vida, como que ela sai do papel. Então vamos começar aqui falando rapidamente sobre o Brand Mapping. O Brand Mapping, ele é fundamental. Para mim,
é a parte mais importante de um trabalho de branding, é o trabalho de mapeamento de informação. Fazendo aqui uma metáfora com exames médicos. Eu estou com algum problema, preciso até ir até um médico, e esse médico me faz um exame clínico para me diagnosticar com dengue, por exemplo. Só com exame clínico ele me diagnostica com dengue. Pode acontecer? Pode. O médico pode ter razão? Pode. Mas pode ser que eu esteja com uma hepatite. Pode. Mas só o exame diagnóstico, o exame clínico vai solucionar isso daqui? Não. Então eu preciso me aprofundar em exames. Eu vou fazer exame de sangue, eu vou fazer tomografia, eu vou fazer ressonância, eu vou fazer ecografia, eu vou fazer uma bateria de exames. Então esse é o principal erro que acontece nos projetos de branding. É a empresa querer fazer um projeto de branding onde ela vai precisar, ela está infeliz com o nome, ela está infeliz com a identidade gráfica, ela acha que a marca dela está envelhecida, ela acha que ela não conhece direito a persona. Eu quero um trabalho de arquétipos. Muito bem, então ela está olhando a ponta. A gente vai para trás perguntar o seguinte, mas por que você não está feliz com esse arquétipo? Ou por que você quer um arquétipo para a tua marca? Por que isso é importante? E isso vem tudo do mapping, vem do mapeamento de informação. Do mapeamento de informação, a gente consegue levantar dados do público interno. Então, sim, a gente precisa entender o que o público interno está falando sobre a marca, análise de cultura, análise de governança, a performance de venda, análise dos canais dessa empresa. Então, a gente esmiuça isso com vários exames internos, mas não pode parar aí. O grande problema é que as pessoas, como tem muitos projetos de branding que chegam até a gente pela metade, falam apenas com o público interno. Fazer um projeto falando com o público interno é fazer o que eu chamo de endobranding. É aquele branding virado para o seu próprio umbigo. Como que a minha empresa, toda empresa existe com o objetivo de vender algo para alguém e eu não falo com esse alguém para saber o que essa pessoa quer, o que ela está triste, por que ela está feliz, o que a deixa infeliz? Como que eu vou conseguir estruturar um trabalho desse? Então, a primeira etapa é público interno. A segunda etapa, a gente vai investigar os públicos diretos e indiretos, e aí nós temos os influenciadores, os especificadores, os compradores, os usuários. São diferentes públicos que compõem o público-alvo. Tem uma pessoa que pode ser o especificador de um produto, mas não necessariamente ele é quem usa esse produto. Vamos pensar em fralda. Quem é o usuário de uma fralda? É um bebê, mas o bebê não é o comprador. O comprador é o pai ou a mãe, ou o tio ou a avó. E tem um especificador. Quem é o especificador? O especificador pode ser o médico, o pediatra. Ele vai lá dizer, compre esta fralda porque ela é mais indicada. E tem o influenciador. Quem é o influenciador? Alguém na rede social, que tem um Instagram, uma mãe que fala sobre fraldas, sobre filhos pequenos e vai dar uma dica lá de que aquela é a melhor fralda para usar. Então veja, no mesmo produto, fralda, eu tenho 4 públicos distintos. E daí eu pergunto, como que eu vou conseguir entender como que essa marca se comporta? Se eu não falar com o bebê, vai ser difícil a gente falar. Então o bebê a gente pula, o usuário a gente pula. A gente pode observar o comportamento do usuário, mas eu não vou falar diretamente com ele. Vou falar com a mãe, vou falar com o pediatra, vou falar com os influenciadores, vou observar esse bebê. Então nós procuramos entender a fundo toda essa cadeia que compõe os públicos para ter uma compreensão clara das motivações, das frustrações, da necessidade, o que essa marca precisa de fato fazer para se conectar com esse público. Eu tenho dados daí de mercado, dados que são gratuitos, dados disponíveis na internet, que a gente chama de Desk Research, e os dados pagos de uma WGSN, de uma Euromonitor, ou seja, pesquisas que já existem, que ajudam a estruturar, mas elas são pagas. E também, muito importante, né, apesar de estar por último aqui, mas não menos importante, que é o benchmark no mercado da concorrência. Eu preciso, para fazer um trabalho de posicionamento, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso conhecer o mercado, e eu preciso saber o que acontece com os meus concorrentes. O que os meus concorrentes falam, como eles se comportam, qual é o território que eles ocupam, qual é o discurso que eles têm. Esse nível de compreensão é fundamental para eu não me repetir ou para eu poder entender de fato onde que eu posso atuar de maneira bastante pertinente com os nossos públicos.
Então, aqui as qualitativas e as quantitativas, que são as duas metodologias de pesquisa, com diversas técnicas que nós aplicamos. Então, a gente tem lá, desde as entrevistas em profundidades, os famosos focus groups, as dinâmicas de grupo, invasão de cenário, onde a gente vai até o cenário que o usuário e o comprador estão inseridos nesse universo. Então, por exemplo, eu vou até a casa de uma pessoa para ver como ela se relaciona com a manteiga. Eu estou fazendo um trabalho de manteiga. Eu preciso entender o relacionamento desse público com a manteiga. Então eu vou até a casa dela. Não existe melhor lugar de entender o uso do que o próprio local de origem, vamos dizer assim. Clientes ocultos, outras técnicas, até nós temos uma técnica proprietária na Brainbox chamada de PEM, que é o processo de experiência de marca, onde nós nos transformamos em vendedores dessa marca durante um dia. A gente vai para trás do balcão, a gente vai para trás de um balcão de distribuidora, um balcão de loja, de um caixa de supermercado, para procurar entender o perfil do comportamento desses públicos e o perfil do comportamento interno e do público externo. Então isso dá uma aula, dá um banho de informação para a gente, porque, de novo, eu vou insistir, gente, não existe projeto de branding que não tenha dados seguros, confiáveis, com uma amostragem muito bem consistente do público final e dos públicos intermediários, como a gente acabou de ver. Não é branding. Aí é qualquer outra coisa que vocês quiserem chamar, mas não é branding. E essa é a parte inicial, é a parte mais onerosa e é a parte que onera em tempo e em investimento. Por isso que a maioria das empresas não quer fazer. Quando a gente apresenta um projeto de branding, as empresas elas ficam preocupadas com o tempo que leva. Eu falei assim, mas é o tempo que é, você não pode acelerar um trabalho diagnóstico e estratégico. De novo, não é apenas trocar um nome e fazer uma marca. Isso é inconsequente. Então, quando a gente estrutura e olha de maneira holística, integrada um projeto de branding, ele tem o seu tempo e a água precisa ferver aos 100 graus Celsius. Não adianta acelerar a fervura da água. Ela não vai ferver antes. Então, para que isso ocorra de maneira de uma construção bastante organizada, as etapas precisam ser concluídas de maneira plena. Senão, eu insisto, gente, e vou ser bastante chato aqui, não é projeto de branding. A segunda etapa é a etapa do diagnóstico, que é o brand core, que a gente chama. E aqui a gente vai chegar a algumas respostas, né? O que essa marca que está aqui batendo na minha porta, o que ela oferece interessa ao mercado? O público quer comprar isso? A gente tem que ter clareza da vantagem real. Senão é mais uma empresa no mercado oferecendo algo que um monte de gente oferece sem diferencial nenhum. Nosso objetivo num projeto de branding é procurar identificar com clareza e responder algumas perguntas. Quem são os nossos públicos? Fundamental. Todo trabalho de branding, como a gente viu até agora, a parte do público. Quem é o público que eu estou falando e o que eles querem? O que é relevante para esses públicos? O que é relevante para esses públicos a minha concorrência não oferece, ou oferece mal. A gente também no projeto de branding identifica. As necessidades dos clientes estão sendo mal atendidas pelas empresas. Então eu vou melhorar essa oferta de serviço ou produto para poder ganhar espaço, ganhar terreno. E o que é relevante para o público? O que a gente pode oferecer e pode verdadeiramente entregar. Que isso também é tão importante quanto saber o que eu vou oferecer. Eu posso entregar. Eu tenho capacidade, eu estou falando muito de cultura também, eu tenho cultura para fazer essa transformação na minha empresa, para fazer essa entrega na minha empresa. Então, marca forte oferece vantagem real sempre. Opa, eu estou voltando aqui, gente. Pelo amor de Deus, apertei errado o botão. Aí, vamos lá. Então, nas entregas da segunda etapa de diagnóstico, a gente organiza quem são as buyers personas, ou seja, quem é essa narrativa de público, quem é o que faz uma jornada no dia dessa pessoa, quais são as motivações dessa pessoa, quais são as frustrações, os desejos, o que eu preciso fazer para essa pessoa. Isso é o que nós chamamos de Buyer ID, ou seja, a identidade de quem compra. E uma marca pode ter mais do que um, Zé? Pode. Lembra que eu falei que ele pode ser um influenciador, o usuário, o comprador, o especificador? Então ele pode ter vários IDs dentro de uma mesma marca. Nós temos o território da marca. O território da marca é o que define qual é a promessa que essa marca vai fazer. Ela vai ser a mais rápida, ela vai ser a mais eficiente, ela vai ser a mais tradicional, a marca original, ela é a marca com maior custo-benefício, com maior mix. E aí a gente usa uma ferramenta chamada matriz de referência, uma ferramenta poderosíssima, mas muito simples ao mesmo tempo,
que ela mostra para a gente quem eu sou, onde que eu estou colocado em relação à categoria que eu me coloco. Então, sou eu em relação à minha categoria. Se eu sei qual é a categoria que eu estou, consequentemente, na base da pirâmide, eu sei quem são os meus concorrentes. Então, sou eu, minha categoria, que eu estou inserido, e os meus concorrentes. Se eu não tiver claro qual é a categoria que eu estou envolvido, eu erro os meus concorrentes. Então, por exemplo, eu estou no segmento de carro. Então, maravilha, vou colocar lá a marca XY. XY é o carro que eu tenho. Em que categoria de carro que ele está? Não, ele está em carro. Tá, mas carro é genérico. Que carro que é? Carro de família, sedã de família. Opa, você está na categoria sedã de família, então você vai ter aqui embaixo, a gente já coloca vários outros. É um sedã médio, é um sedã grande, que tipo de sedã? É um sedã médio. É uma SUV média. É uma SUV média de família. Então, quais são os concorrentes? Eu vou colocar lá, é Mitsubishi, é Honda, é Volkswagen, é Renault, e os nomes dos carros. Muito bem, o que eu tenho de paridade com essa categoria? SUVs médios de família. Eu tenho que ter 4 portas, eu tenho que ter um motor de tanta cilindrada, com tal potência, eu tenho que ter um sistema de som, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Isso você tem que ter. E o que eu posso me diferenciar? Que daí é lá embaixo da pirâmide, como a gente está vendo aqui, lá embaixo da pirâmide a gente mostra, né, quais são os pontos de diferenciação. Como que eu posso me diferenciar? Como que eu preciso me diferenciar? Uma vez que os pontos de paridade todo mundo tem. Então, quando a gente, usando essa matriz, consegue definir o território, fica muito claro para a marca entender, para o anunciante entender qual que é o papel que ele tem que fazer dentro da sua promessa de marca. E daí a gente vem com a plataforma de marca, que fala de propósito, ou seja, o porquê, fala da missão, significa o que eu tenho que fazer, a visão significa qual é a meta que eu preciso atingir, os valores e os pilares que sustentam a promessa da marca. E aí o propósito, né? Se a marca deixa de existir, o que o mundo perde? Então, cada vez mais, até poucos anos atrás, pouco se falava sobre propósito. E hoje, cada vez mais, o propósito ele tem sido muito buscado. As empresas chegam até a gente querendo identificar um propósito. Falam, olha, eu tenho uma visão, uma missão, mas eu não tenho um propósito claro. Me ajude a identificar. E o propósito é a parte mais evoluída, a estratégia mais evoluída da gestão de marca é a evolução centrada no propósito de marca, que é a real conexão que você tem com o teu consumidor. Aí nós temos personalidades e os arquétipos, as personalidades de Acker, os arquétipos, que são os 12 perfis de comportamento, as 12 dimensões de arquétipo que nos ajudam a direcionar o trabalho, principalmente o trabalho de speech, que é o último trabalho de linguagem, da criação de linguagens e estratégia de discurso junto ao cliente, junto ao consumidor. O círculo de associações que é uma ferramenta criada por nós, que nos ajuda ao longo do tempo, à medida em que nós estamos na casca dessa esfera e nós vamos chegando para o centro dessa esfera, ela vai nos dando quais são as associações claras que nós precisamos criar para que o consumidor daqui a alguns anos consiga externar as associações que eu quero que ele externe de mim. Então, desde basicamente eu saber quem eu sou, que é a parte de eu conheço a marca. O senhor conhece Coca-Cola? Conheço, é uma marca de refrigerante. Legal. Mas você entende a marca? Você sente essa marca? Você vive a marca? Então, à medida em que a gente vai chegando no coração das marcas, o consumidor pode, se a marca fez um bom trabalho de construção, e aí depende da marca, 100% da marca. Lembram do que eu falei lá no início em reputação? Se a marca conseguiu construir boas associações, uma boa reputação e bons elementos de diferenciação, à medida em que ela se avança para o centro do círculo de associações, ela tem uma compreensão plena do que essa marca fala. Poxa, essa marca me lembra da garrafinha, me lembra da família, é um sabor único. Eu, quando estou com sede, se eu não tomar Coca-Cola, eu não estou tomando mais nada. Eu me lembro de Natal, eu gosto daquele trenzinho de Natal quando ela passa. Sempre me lembra da minha família, porque a gente gostava de assistir isso junto. Então, isso, se um consumidor narrar esse tipo de experiência acerca de uma marca, quer dizer que a marca criou as associações corretas. Quer dizer que a marca tem um círculo ali do eu vivo a marca, o consumidor de fato narra a vida que essa marca tem na sua vida, ou seja, é uma simbiose total. Então o círculo de associação existe para que a gente já planeje de arrancada quais as associações que nós precisamos criar para que em médio e longo prazo os nossos consumidores falem isso da gente, ele tem esse nível de compreensão, uma ferramenta muito, muito bacana e muito poderosa também. Então a declaração de posicionamento, que fala sobre quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e por que eu faço diferente. Esse é o grande ápice do trabalho de posicionamento de marca.
E a gente também sempre entrega nessa etapa um manifesto da marca e o tagline que é muito importante, né? O tagline ele é a síntese, o tagline ele é a materialização do posicionamento numa frase comercial, como a gente fala. Eu consegui numa frase muito curta condensar toda essa promessa, todo esse discurso, todo esse território que permeia a marca, colocada numa frase sintética para que a pessoa leia aquilo e fale, pô, legal, comecei a entender a proposta que essa marca se propõe. Aqui, vamos puxar, pessoal da cabine aqui, vamos puxar um manifesto, só para vocês entenderem o que é um manifesto. Os manifestos podem ser escritos ou podem ser visuais, né? Esse aqui é um exemplo de um manifesto visual. Conta uma história oriental que o sábio da aldeia lecionava para seus discípulos, quando um deles perguntou o que era preciso fazer para transformar o mundo. O mundo é grande, respondeu o sábio. Para transformá-lo, é preciso antes transformar grandes continentes, com centenas de países das mais diversas culturas. Transformar países requer a transformação de cada estado, de cada cidade, de cada aldeia. E para transformar cada aldeia, como a nossa, é preciso transformar cada bairro, cada quarteirão, cada moradia. Na verdade, encerrou o sábio, para transformar o mundo, é preciso, antes de qualquer coisa, transformar cada um dos indivíduos. Nós, do Grupo Vellory, acreditamos na verdade simples e profunda contida nessa história. É a soma das transformações individuais que pode fazer o mundo mudar para melhor. Movidos pelo ideal de alcançar uma sociedade mais feliz para todos, assumimos atitudes de colaboração efetiva na tarefa fundamental de formar pessoas melhores, mais capazes de construir um mundo melhor. É o nosso propósito maior, o nosso desafio mais ambicioso, o pensamento inseparável de cada uma de nossas ações. Grupo Vellory. Atitudes que transformam. Então, isso daqui é um belo exemplo de um texto, de um vídeo manifesto que ajuda a exemplificar e contar essa história depois que foi colocado. Toda essa parte é o fim do diagnóstico, nós vamos dizer assim, né? A gente chega e fecha com chave de ouro o diagnóstico. Vamos lá, passando aqui. Então, a gente está falando também que é importante a última ferramenta dessa etapa, que são os 3 Cs. Os 3 Cs, eu gosto muito dessa ferramenta porque eu coloco ela bem ao final do diagnóstico para ajudar a organizar o pensamento, que seria como assim, vamos resumir tudo que foi dito até aqui. Então, é a clareza, é você ter claro qual é o teu posicionamento, qual é a tua visão, qual é a tua missão, o que você tem que fazer e aonde que você precisa chegar. É você ter conexão ou coerência ou conexão, ou seja, o meu posicionamento tem conexão com o meu público, ele é coerente, ele se conecta, senão não adianta nada você ter um belo posicionamento que está distante da realidade dos teus clientes, dos desejos daquele público. Então eu tenho clareza, eu tenho conexão e, mais importante do que tudo, eu preciso ter cultura. Cultura significa, eu tenho gestão interna para isso, eu tenho investimento para isso, eu tenho valores e pilares que vão dar sustentação ao que eu quero construir. Eu já comentei aqui com vocês antes, eu já vi projetos de branding morrerem na gaveta de presidentes, porque a empresa não teve cultura de fazer a implementação do projeto. Faltou, por questão de governança, por questão de brigas internas, por outras questões que fogem do poder do branding, da capacidade do branding entregar, mas que isso come com farinha um projeto de branding com bastante frequência. E aqui um exemplo de uma marca que perdeu durante um tempo a sua clareza, a sua conexão e não teve cultura para conseguir entregar. Vocês lembram, em torno de 20 anos atrás, quando o McDonald's foi muito acusado de ser um junk food, que é uma comida não muito saudável, né? Talvez nada saudável, e eles acabaram se submetendo à vontade do público e com medo de perder uma base e de ficarem na vitrine, eles mudaram a proposta de alimentação para uma alimentação mais saudável. Tinha maçã, tinha wrap, tinha um monte de salada. O que aconteceu com as vendas? As vendas despencaram, porque eles ainda deixaram a operação mais cara, eles oneraram a operação com mais produtos, e ninguém que quer uma comida saudável pensa em McDonald's.
Não existe associação de marca de saudabilidade com o McDonald's. Foi uma péssima ideia. Não tem cultura para entregar isso. Não tem coerência para entregar isso. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram com um menu de indulgência, que eles sabem fazer bem há 50, 60, 70 anos. Então, se eu sei fazer bem aquilo, se eu tenho cultura de entreter famílias, um ambiente que tem playground para as crianças, eu tenho Ronald McDonald's, eu tenho brinquedinho, eu tenho refrigerante, é aquele momento daquela festinha de aniversário que a gente se solta para comer. Esse é o ambiente do McDonald's, é como se fosse uma festa de aniversário permanente. E lá a pessoa se solta e come as comidas gordurosas, cheias de sódio, enfim. Mas é um momento da indulgência. Quando o McDonald's entendeu que a sua cultura, a sua clareza de posicionamento precisava se reconectar com o seu público, eles voltaram a crescer. Então essas são algumas histórias que é muito importante a gente ter em mente, porque elas constroem, ajudam a construir ou ajudam a destruir a reputação de uma marca. E por último, não menos importante, mas também fundamental para um projeto de branding, que muitas vezes tem muitas empresas que acham que o projeto de branding começa aqui, que é na mudança do nome, na mudança da marca. Ah, eu faço branding, mas o que você faz? Eu faço identidade corporativa, como a gente viu aqui. O projeto de branding tem 3 grandes etapas. Não pode ser apenas a última etapa e você dá um nome de branding. Aí você está dando o nome de quê? Criação de marca e identidade visual, que tem que ser calçada e organizada de uma maneira estruturada, senão você simplesmente vai ficar trocando marca aleatoriamente a bel prazer. Então aqui revisão de nome, novos namings, revisão de marca, criação de marca, facelift de marca, linguagem visual, então como que a gente vai compor visualmente essa marca, e a linguagem verbal, com o tom de voz, o léxico de marca, todo esse composto que ajuda a construir as impressões. Aqui eu vocês estão vendo na tela, algumas imagens do guide de marca da Famastil, um dos projetos que a gente fez para o Grupo Velore, e aqui mostra com bastante clareza elementos visuais que foram criados para dar suporte à comunicação, um novo tipo de letra, uma nova paleta cromática, uma nova estruturação de regra de posicionamento. Então, os guides e a linguagem visual, o brand speech, ele tem que ser muito minucioso para que as equipes, depois que eu entregar um projeto de branding, é muito comum a gente entregar um projeto de branding e depois isso se destrói. O pessoal interpreta aquele projeto de branding como quer e aí a mensagem já se acaba despadronizando de maneira rápida. Os nossos guias de marca, eles são muito complexos, muito completos, para que exista essa integridade na execução a curto, médio e a longo prazos. Para que garanta, seja uma agência de propaganda, um escritório de digital, uma empresa de performance, garanta a execução e a integridade desse guia e ela não se perca ao longo do tempo. E aqui mais alguns exemplos de tom de voz, onde a gente dá dicas para criar texto. Isso aqui é um pedaço do guide de Frimeza, dicas para criar texto da Frimeza. Como que é? Qual é a composição? O que eu posso usar adjetivo, não posso usar adjetivo? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? O que fazer e o que não fazer? Como que eu construo esse texto? Eu posso começar esse texto na primeira pessoa, é terceira pessoa? Então, todo esse trabalho de construção de linguagem é fundamental para materializar e dar boa estrutura na sequência para esse projeto de branding. Então, esse conjunto de linguagem, gente, para finalizar, ele vai permitir que os públicos façam essa conexão direta e pessoal com a marca, separando da concorrência e cultivando um lugar de destaque nas suas mentes. Quero agradecer vocês pela manhã, perdão aí, minha voz está um pouco falhando, acordei um pouco afônico hoje, acho que de tanta vontade de falar, de tanta ansiedade, me perdoem por algumas fases, estou parecendo um adolescente, né, de 13 anos, momento de transição de voz, mas acredito que tenha ficado audível aí, que tenha ficado bastante agradável para vocês. Eu vou chamar aqui o Ludier para a gente dar sequência ao nosso evento de hoje. E ficamos à disposição para uma conversa, para tomar um café e discutir mais sobre branding. Muito obrigado a todos.